Olá, pessoal. Eu estou com o livro do aluno, certo? O livro 3, que nós temos aqui, falando sobre o capítulo 7, que nós estamos estudando agora, certo? Frações, tempo e temperatura. Então, olha só. Nesse capítulo, você vai aprender a comparar frações, resolver problemas com medidas de tempo e de temperatura e aprender mais sobre operações com números decimais. Bom, durante essa semana eu encaminhei para vocês o vídeo de uma professora de matemática que trabalha especificamente com essa área, e o vídeo que eu postei para vocês, o link que eu encaminhei nas nossas aulas online no Skype, está justamente de acordo com o material da editora Positivo, tá? Então, esse capítulo que nós estamos estudando agora está tratando sobre um assunto que a gente já vem trabalhando praticamente desde o quarto ano. Só que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, por quê? Porque esses conceitos aqui a gente vai estudar agora em forma de problemas. Então, a gente vai ver como que funciona esses conceitos de frações decimais, por exemplo, no dia a dia. Então, no livro do aluno, está assim, ó. Nós temos as atividades, certo? Você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais. Então, aqui nós temos o exemplo, olha só, o número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1 ou assim, 1 sobre 10. Aí nós temos o exemplo, mostrando uma carinha ali pintadinha, né? E as demais carinhas sem estar pintadas, ok? Então, o total são 10 rostinhos, mas nós temos apenas um rostinho pintado. Então, a representação decimal 0,1, quando você transforma em fração, fica como 1 sobre 10, que é essa quantidade que nós temos aqui ao todo de rostinhos, tá? E assim sucessivamente, né? 0,15, só que agora centésimos, ó, lembrando que centésimo vem de 100, é a mesma situação. Um número decimal, lembrando que número decimal é todo número que tem vírgula. Então, depois da vírgula, nós temos mais duas casas aqui, ok? E a representação em forma de fração, 15 sobre 100. De onde saiu esse 100? Aqui, ó, nesse quadradinho, nós temos 100 partes que foram divididas igualmente, ok? Quem quiser confirmar depois e contar, tá bom? Então, nós temos 15 partículas aqui, ó, ou melhor, 100, né? Quadrinhos que foram divididos igualmente, mas apenas dos 100, apenas 15 foram pintados, ok? E aí nós temos uma atividade pedindo para você fazer o quê? Observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal correspondente. Então, aqui você vai. É uma atividade pessoal, certo? Onde você vai, digamos assim, criar uma fração de acordo com as figuras que nós temos aqui. E depois colocar o número decimal que corresponde a ela, tá? Isso na página 4. Na página 5, nós temos algumas questões aqui que são questões orais, tá? Onde você vê frações escritas no seu dia a dia. Então, não precisa necessariamente responder por escrito, tá? Aqui já vem falando, né, ó. Nós temos um exemplo. Fátima comprou meio metro de tecido. Antônio bebeu meio litro de suco. Essa receita leva meio quilo de queijo. Então, os números decimais, eles estão presentes no nosso dia a dia, certo? Conforme o exemplo que nós temos aqui no livro. E aí a perguntinha básica, né? Como você leu 0,5? Normalmente a gente lê meio, né? Dificilmente alguém vai falar 0,5. Então, no dia a dia, a gente lê, ou a gente, na verdade, nós lemos, né? Na hora da escrita é diferente. Mas na hora de se falar, no dia a dia, a gente acaba pronunciando o termo meio. E aí nós vamos para as frações equivalentes. Bom, existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir são todos iguais, do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles está pintada a metade. Então, se nós observarmos aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um retângulo que foi dividido igualmente em 10 partes. Aqui nós temos então o denominador, mostrando as 10 partes,
que é o total de partes dividida, e nós temos as partes pintadas, que é o nosso numerador, ok? Então, aqui você tem um exemplo, e conforme o exemplo, você vai fazendo os demais, certo? E aí, na página 6, nós temos mais atividades para trabalhar um pouquinho mais a questão das frações equivalentes. Então, complete as frações a seguir, mantendo as igualdades. Todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a 0,5. Veja o que Eduardo escreveu no quadro. 0,5 igual 0,50 igual 0,500. Então, todas elas representam a metade de algo, certo? E aqui, a sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? É verdadeira por quê? Porque 5 equivale a 10, 50 equivale a 100, certo? Ou seja, 50 é metade de 100. E assim sucessivamente. Então, aqui, o raciocínio do Eduardo está correto. Aí vocês, no caso, quem ainda não fez a atividade, né, pode estar daí fazendo e colocando sim e explicando a sua resposta. É uma questão pessoal, tá? Qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Depois de conversar com a sua turma, escreva suas conclusões. Também é uma questão pessoal que vocês vão responder de acordo com o entendimento de vocês. Como nós estamos estudando frações equivalentes, então qual é a relação do numerador, que é o número de cima, com o denominador? A relação dele é o quê? É que o numerador representa, ele é equivalente à metade do denominador, ok? Então, vocês poderão colocar com as palavras de vocês o que vocês entenderam, certo? Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Então, aqui vocês vão criar uma fração, ou seja, vocês vão pintar os quadrinhos, certo? E depois colocar a fração representada aqui. Lembrando que, ó, frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes, como, por exemplo, 5 sobre 10, 4 sobre 8, ok? E assim sucessivamente. E aí, nós temos mais uma atividade aqui, ó. Você sabe como são as frações equivalentes a 1/4? Observe este quadrado, esses quadrados, e em cada um deles foi pintada uma fração equivalente a 1/4. Depois, escreva as frações correspondentes e indique o total de partes e as partes pintadas. Então, aqui, conforme o exemplo, né, nós temos um quadrado dividido igualmente em 4 partes iguais e apenas uma parte foi pintada, que é o numerador, ok? Então, conforme o exemplo, vocês vão fazendo os outros exercícios aqui, ok? E aí, gente, eu vou parar por aqui por enquanto, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou dar continuidade, eu vou dar sequência nesse vídeo, tá bom? Até mais!